Olá, amigos da Casa de Oração. Hoje eu pensei em conversar com vocês. O assunto de hoje que eu escolhi é fascinação. O nome é bonito, né? Tem uma música bonita, És fascinação, amor. Mas a fascinação espiritual nem sempre é tão boa, não. Eu já falei sobre esse assunto no palestra que eu fiz para vocês sobre obsessão e desobsessão, baseada na lição número 11 daquele livro que eu acompanhava com vocês na Casa de Oração do curso preparatório de Espiritismo. Então, eu vou deixar o link aqui na página para o caso de vocês quererem assistir essa aula número 11 do curso preparatório de Espiritismo, tá? Onde eu trato melhor desse assunto de obsessão e desobsessão. E a fascinação tem um pouco a ver. Fascinação, ela está ligada ao domínio que alguns espíritos procuram adquirir sobre certas pessoas. Quase nunca é praticada, senão pelos espíritos inferiores, que procuram dominar o obsediado. Nós temos uma quantidade muito maior de espíritos desencarnados do que de espíritos como nós encarnados. E esses espíritos desencarnados, eles procuram se aproximar das pessoas às quais eles se sentem ligados. Quando essa ligação é uma ligação boa, de amizade, de amor, eles não vão procurar de forma alguma prejudicar essa pessoa que eles amam. Mas quando o espírito tem um sentimento de vingança, de ódio, coisas que aconteceram nas vidas anteriores e que a gente nem se lembra, esse espírito desencarnou com um ódio muito grande de mim, e agora ele me viu aqui encarnado numa outra situação, e ele quer, de alguma forma, me prejudicar. Ou por problema de vício, ele percebe em mim uma tendência a um determinado vício, que ele é portador do vício. Ele não tem corpo para satisfazer os vícios dele. Se for um vício de bebida, alcoolismo, ele não pode beber o álcool, mas ele pode, pelo domínio obsessivo do médium, fazer com que o médium beba, e ele então vai usufruir das energias liberadas pelo médium que acabou de beber. E assim com todas as outras tendências viciosas que nós temos. Então, a fascinação é a porta de entrada fácil que o espírito encontra para fazer o seu processo obsessivo, tá? Então, o termo fascinação é comumente usado para designar médiuns espíritas. Mas, no livro dos médiuns, Allan Kardec, no capítulo 14, no item 159, ele diz que todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos, é por esse fato médium. Essa faculdade é inerente ao homem, não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Por isso mesmo, raras são as pessoas que dela não possuam alguns rudimentos. Então, mediunidade, todo mundo, de alguma forma, tem. Pode, pois, dizer-se que todos são, mas outros menos, mas todos são médiuns. Ok? Esse domínio parte sempre dos espíritos inferiores, já que os bons nunca exercem nenhum constrangimento sobre os demais. Então, o bom espírito que nos ama, que quer o bem, que quer que nos ama, ele nunca vai querer nos constranger. Agora, o mal, o vingativo, o vicioso, esse daí então é preciso tomar cuidado. Os bons aconselham, combatem a influência dos maus. E se nós não os escutamos, preferem se retirar. Não vão constranger ninguém, eles procuram aconselhar, combater a influência dos maus. Mas se a gente não dá ouvidos,
Os maus, pelo contrário, agarram-se aos que conseguem prender. Se chegam a dominar alguém, identificam-se com o espírito da vítima e a conduzem, como se faz com uma criança. Então aí é que está o perigo, tá? Por quê? Porque o domínio de um espírito sobre um encarnado, ele ocorre em 3 níveis. Esse domínio pode começar na categoria simples, onde o espírito mau impõe-se a um médium de forma desagradável, dificultando a comunicação com os bons. Então o bom tenta livrar o médium da influência do mal. E o mal tenta por toda maneira livrar o médium da influência do bom. Então os sérios, os que têm afeição por nós, eles acabam sendo afastados porque esse mau espírito foi muito influente, e isso acontece na obsessão simples, tá? Nós vamos falar como sair disso mais na frente. No segundo nível, é a fascinação. As consequências são mais graves. Faz o médium aceitar as doutrinas mais absurdas e as teorias mais falsas, como sendo as únicas expressões da verdade, e pode arrastá-los a ações ridículas, comprometedoras e até mesmo bastante perigosas. Então, normalmente aqui, o espírito obsessor descobriu uma porta de entrada, que normalmente é o orgulho, a vaidade, aquela ambição desmedida que o encarnado tem. O espírito obsessor descobriu isso e ele vai exercer a sua fascinação por aí. Então ele vai se dizer: eu sou o espírito Bezerra de Menezes, nós fomos designados a fazer um trabalho juntos, a nossa doutrina é muito superior à doutrina tal e qual, e nós vamos fazer um trabalho porque somos missionários. E o médium se deixou fascinar então pelo espírito. O espírito então começa a dominar o médium. E aí pode cair no terceiro caso, que é grave, tá? Aí é a subjugação. Ocorre um envolvimento que produz a paralisação da vontade da vítima, fazendo-a agir pela vontade do obsessor. Então ele começa como uma obsessão simples, ele vai estudando esse médium, que pode ser qualquer um de nós, e vai se fazendo importante para esse médium, a ponto de o médium se deixar fascinar por esse espírito obsessor. E isso então vai se tornando tão grave que pode cair no caso que nós falamos da subjugação, tá? Na obsessão simples, ela não passa de um fato desagradável. Kardec aponta 2 medidas essenciais. Então você quer sair de uma obsessão simples, aquela ideia que fica na tua cabeça martelando ali, e você não concorda com ela, você vai dizer para esse espírito obsessor, você vai provar a ele que você não foi enganado por ele. Ô meu, sai para lá, essas ideias são tuas, eu não penso assim. Segundo, apelar fervorosamente aos bons espíritos, que lhes são simpáticos, suplicando-lhe assistência. Então nós vimos que nesse nível aí, o obsessor tenta afastar o bom espírito, mas eu percebi que as ideias que estão vindo são muito atrapalhadas e não são as ideias que eu pretendo para o meu futuro. Eu vou pedir apoio ao meu espírito amigo, ao meu espírito guia, meu espírito familiar, que me proteja, afastando esses espíritos mal intencionados do meu caminho, que estão tentando me prejudicar. Se aconteceu a fascinação, aí então precisa os amigos, os familiares, convencerem a vítima, os colegas de religião, convencer a vítima que ela foi enganada e reverter sua obsessão para o grau simples. Então você percebe que a pessoa
está fascinada por ideias estranhas, que não cabem, uma doutrina ridícula, estão fazendo ela pagar o maior vexame, e ela não percebe porque ela está fascinada. Então cabe aí aos amigos de religião, amigo de trabalho, ou familiares, ou pessoas que nós amamos, abrir o olho do médium para tentar fazer essa reversão, voltar para a fascinação simples, que a fascinação simples todo mundo tem e todo mundo aprende a lidar com ela. Então, entrou no caso da fascinação, depende da ajuda de quem está ao redor, quem está observando esse médium que está sendo fascinado, tá? A cura ou autocura implica em confiança em Deus, nas forças naturais, vigilância dos pensamentos do próprio médium, né? Sentimentos e palavras do médium, reformulação do conceito que o médium tem de si mesmo, mudança na maneira de encarar os semelhantes, manter a mente arejada e os pensamentos elevados, desenvolver a fé. Então, muitas vezes o médium fascinado não consegue isso sozinho, tá? Então, uma grande atitude de caridade para alguém que a gente tem ao nosso lado e que a gente percebe essa obsessão de fascinação é ajudar ele com essas mudanças que são necessárias. Jesus, em Lucas, no capítulo 5, item 14, ele diz após curar uma pessoa, ele advertiu: vá e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Daí a necessidade da reforma íntima e evangelização de nossas atitudes. Ok? Mas fascinação, então, é horrível. Nem sempre. Muitas vezes é uma mola propulsora. Eu fui na internet e eu encontrei no site o escritor Enéas Martins Canhadas, que tem uma teoria interessante. Então, mais ou menos assim. A palavra fascinação é usada para falar da sedução ou de atração. Atrair quer dizer puxar para si e também fascinar ou seduzir. Já temos aí uma ideia a respeito do que ocorre conosco quando nos sentimos fascinados. Vamos de um pensamento para outro, repassando vezes incontáveis, ficando cada vez mais enredados nas mesmas ideias. Então aí dá para diagnosticar o fascinado. Ele pensa, cai naquele pensamento recorrente. Por quê? Porque ele está fascinado por aquelas ideias, por aquela pessoa. No livro dos médiuns, aponta a fascinação como uma das formas clássicas de obsessão. O que nós acabamos de falar aí. A obsessão de simples, ela passa para fascinação e pode chegar até ao grau de subjugação. Explicando, o Espiritismo explica, o livro dos médiuns explica, que trata-se de uma ilusão criada diretamente pelo espírito no pensamento do médium. Então o obsessor fascina o médium criando uma ilusão diretamente no espírito do médium, deixando claro uma interferência de fora para dentro, distorcendo os caminhos da mente, os caminhos naturais da mente. No sentido psicológico, quando uma pessoa está fascinada, trata-se de uma admiração, um encantamento, um êxtase, um interesse desmedido por uma pessoa ou pelo objeto de fascinação. Pode ser pela aparência física, inteligência, como também por qualidades ou perfil da pessoa. Mas por que nos sentimos fascinados? Temos alguma responsabilidade nisso? Somos responsáveis pela nossa fascinação. Sócrates afirmou: o que não temos, o que não somos, o que nos falta, eis os objetos do desejo e do amor. Porém, traz sobre a consciência de cada um uma responsabilidade e a consequência dos nossos atos.
Se sofremos pelo que nos falta, disso resulta que vamos querer aquilo que não possuímos. Incomoda muito perceber que alguém possui o que nos falta. Por isso queremos para nós o que vemos no outro. Procurando fazer uma síntese do que nos explica o Livro dos Médiuns e o que a psicologia nos ensina a respeito do comportamento humano, quando ficamos fascinados ou atraídos por algo ou alguém, quer dizer que estamos vulneráveis e desejosos para suprir a falta da qualidade que vemos na outra pessoa e que nos causa fascinação. Entendendo as consequências da fascinação na dimensão espiritual, podemos dizer que, sem grande esforço por parte dos espíritos que nos assediam, será fácil causar a influência, uma vez que emocionalmente já estamos sensibilizados e nos tornamos frágeis por ideias que nos fazem querer os objetos do desejo. É isso que chamamos de estar propenso, predisposto ou inclinado a fazer alguma coisa. Então o espírito obsessor, que ele tem 24 horas para ficar observando o médium que ele quer pôr no estado de fascinação, ele percebe que o médium tem essas querências todas, tem esse desejo todo, e é aí que ele vai encontrar a porta de entrada para transformar aquela obsessão simples que é comum em todos nós num processo obsessivo de fascinação. Então quer dizer que somos imaturos como crianças? Queremos justamente o que não temos? Não é tão simples assim. O que nos falta é exatamente o que nos atrai, impulsionando-nos para frente. Podemos dizer que vivemos perseguindo satisfazer pequenas ilusões. Enquanto vivemos, sofremos e nos esforçamos buscando realizar e esperar conquistas nas nossas vidas. Temos a oportunidade para que as verdadeiras transformações íntimas possam acontecer nessa trajetória. Então, procurando uma vida melhor, procurando algo que nós admiramos muito, requer de nós um esforço, e esse esforço pode, então, acontecer uma transformação boa e verdadeira na nossa trajetória. Progredir é legítimo, harmonizar-se com a lei natural do progresso. Por exemplo, quando você faz um enorme esforço para adquirir um bem muito desejado através de um plano de pagamento a prestações, está ao mesmo tempo correndo atrás de uma ilusão, porque os bens materiais não vão embora conosco. Passando por experiências que ajudam a moldar e aprimorar o espírito, afinal de contas, é preciso paciência, tenacidade, honestidade e outras qualidades para que sejamos capazes de manter as nossas dívidas em dia e desfrutar o conforto e alegria proporcionada pelos bens adquiridos, visando satisfazer nossas ambições. Muitas coisas que desejamos possuir são apenas meio para o nosso aprimoramento. O que nos modifica não é o que conquistamos, mas é a luta e a perseverança para chegar ao objetivo, que é o que nos modifica. Por que somos possuídos pelas ilusões? Antes de mais nada, é uma coisa muito fácil de deixar acontecer. É confortável sentir-se e deixar-se atrair. Atende aos desejos, à imaginação, à criatividade, à fantasia e uma enorme demanda de satisfação de necessidades e prazer que possuímos. O ser humano é propenso ao prazer das recompensas. Sentimos-nos atraídos e cedemos muito fácil às tentações. Atraentes e atraídos somos todos. São forças que se complementam dentro de nós, compondo a nossa maneira de ser e de agir.
Uma pseudo-felicidade nos invade toda vez que encontramos afinidades com as pessoas. Sentimos-nos interessados e atraídos para ouvir dizer que estamos certos, aprovados na maneira de pensar e até mesmo queridos e amados. Na realidade, o ser humano é o mais carente de todos os seres. Pesa sobre os humanos, porém, a inteligência, maior que dos animais, como atribuição ética à realidade do viver consciente de suas carências. Essa condição de seres éticos atrai também a angústia e a ansiedade, que muitas vezes podem nos causar culpas e dúvidas surgidas das nossas ações. Mas é conflituoso gostar e não poder fazer. Além disso, causa muitas culpas. Conflituoso é mesmo. Quanto à culpa, é a nossa herança. Pois aprendemos que quem erra merece ser castigado, em certos casos eternamente. Essa compreensão perde a validade com a doutrina dos espíritos. A doutrina espírita, isso daí não acontece. Castigado eternamente, doutrina espírita diz que não. Não há inferno futuro, a não ser o inferno que está presente nas próprias culpas, pelo que ainda não realizamos, conforme o que nós mesmos achamos certo e justo. Então eu tenho culpa pelo que eu fiz errado, eu tenho culpa pelo que eu ainda não fiz e que eu acho certo e justo fazer. Ser ético que somos, nós somos seres éticos. Nos tornamos ansiosos e angustiosos por causa da culpa. Esse é o inferno. O espírito que se aperfeiçoa sempre é, em escala reduzida, um exemplo das leis de Deus em funcionamento. Para sermos sábios, buscamos ser virtuosos. Assim, promovemos em nossas vidas a ordem, a harmonia e o equilíbrio. A virtude também é uma purificação através da qual o ser humano aprende a desprender-se do corpo, com tudo o que ele tem de terreno, da condição de matéria densa que se transforma, para estar em busca do sumo bem, através da prática das virtudes, como as coisas mais preciosas que podemos fazer. Ser virtuoso é a necessidade que o espírito humano tem de manutenção e desenvolvimento. Ser virtuoso. O espírito não se torna virtuoso e pronto. A virtude tem de surgir como história desse ser. A condição virtuosa do ser, que vai fazer de nós seres excelentes, isso é, os espíritos que, uma vez criados, simples e ignorantes, cumprem a sua finalidade de serem perfeitos. Para Aristóteles, a virtude deve ser adquirida e duradoura. E enquanto vivemos nessa dimensão planetária, buscamos o equilíbrio, cumprimos a condição de humanização. Saímos da condição de homídeos, isso é, de projeto de homens e de mulheres, para atingir a humanização. A virtude, pois, é uma condição adquirida de fazer o bem. É o esforço para se portar bem. Esses esforços constituem os nossos valores morais. Pode ser explicada como uma disposição de coração, de natureza ou de caráter de uma pessoa. Então é isso, meus irmãos. Médium todos somos. Influências de fora de outros espíritos todos recebemos. Uns com mais intensidade, outros com menor intensidade. Mas todos nós, então, temos esse discernimento de perceber. Essa ideia fica martelando na minha cabeça, mas eu não penso assim. Isso não é coisa minha. Então sai para lá, você não está enganando ninguém. Eu não quero seguir essas ideias. O meu caminho é esse, não esse que você está sugerindo. Então a gente vai se livrando desses
influências perniciosas de espíritos que querem o mal. Por outro lado, tem influência boa. E essa influência boa, normalmente, são palavras de incentivo, são consolações, são coisas que nos põem para frente. Essas nós devemos seguir, sim. Sabemos que não é nossa, que veio de algum local. E sabemos que temos espíritos que se preocupam conosco, que nos conhecem de outras vidas e estão torcendo por nós. E trabalham. E o trabalho deles é justamente nos encaminhar. Só que esses espíritos não podem e não devem fazer as coisas que nós precisamos fazer. Eles podem, quando muito, dar uma palavra de incentivo para que nós consigamos fazer. Porque, como nós vimos na lição de hoje, o esforço de tentar conseguir aquilo é que vai fazer com que eu me modifique. Não é a posse do aquilo, não é as qualidades que eu persegui que vão me fazer melhor, mas o esforço que eu tive até chegar lá é que vai me fazer melhor, até eu chegar no nível angelical, que todos nós estamos fadados a chegar, criados simples e ignorantes, e vamos progredindo incessantemente até chegarmos no reino angelical. Então nós vamos fazer a passagem do reino hominal para o reino angelical. É isso que eu tinha para hoje. Fiquem com Deus. Tenham todos uma boa noite. Obrigado. Você gostou? Deixe seu like. Inscreva-se no canal. Acione o sininho.